Mas eu gostaria de começar, e a gente ir até 11h30 discutindo essa questão, porque eu acho ela muito importante, tá? Então, essa questão também é da prova de 2013, né? E ela fala o seguinte, ó. O desenho abaixo mostra uma barra homogênea e rígida, AB, de peso desprezível, apoiada no ponto O do suporte. A distância da extremidade B ao ponto de apoio O é o triplo da distância de A a O. Então, só resumindo o primeiro parágrafo. Essa barra aqui é homogênea, e aí o que é que eu já entendo da barra homogênea? Toda a massa dela é distribuída uniformemente ao longo do comprimento dela. Isso tem um significado físico, que é o quê? O peso dela, então, está no centro dela. A gente pode representar o peso no centro de gravidade. E o centro de gravidade de uma barra é o meio dela. É exatamente o ponto médio entre as suas extremidades. Tá? Então, muito importante esse termo que ele fala, homogêneo. Tá? Ah, e se não fosse homogêneo? Bom, ele teria que dar alguma dica da gente saber onde que está o peso dela. Mas quando ele fala homogêneo, ele não precisa falar mais nada. Beleza? Beleza. Aí, ele não dá o comprimento da barra, mas ele diz que a distância entre B e o ponto O, que é o ponto de apoio, é o triplo da distância entre O e A. Então, por exemplo, se eu chamar a distância entre A e O de X, eu sei que entre O e B é 3x. Eu não sei quanto vale o X, mas eu sei que é 3x. Aí ele fala, no lado esquerdo, um fio ideal isolante e inextensível, de massa desprezível, prende a extremidade A da barra a uma carga elétrica pontiforme positiva de módulo Q. Então, esse Qzão aqui é uma carga pontiforme, ou seja, é um ponto. É um ponto. Pontiforme é um ponto. Ou seja, não tem volume. Não tem área, não tem volume. Isso é a definição de ponto. E ela é positiva. A carga Q está situada a uma distância D de outra carga elétrica fixa, pontiforme, negativa de módulo Qzinho. Então, é essa outra aqui, ó. Então, eu tenho uma carga positiva distante, uma distância D, da carga negativa. Aí, lembre daquele ditado, os opostos se atraem, né? Então, no caso da eletrostática, isso vale, beleza? Beleza. No caso da eletrostático, isso vale. Então, eu tenho uma força de atração entre essas duas cargas, eu já sei disso, tá? Não, vamos dizer, nem sei como calcular essa força, mas eu sei que existe, tá? Tá. A intensidade da força de tração no fio BC, ó, o fio BC já está aqui do outro lado. Uhum. Para que seja mantido o equilíbrio estático da barra na posição horizontal, ou seja, que nem a força elétrica puxa essa extremidade A para baixo, porque se puxasse para baixo, a barra não ficaria na horizontal. Nem afrouxe a tensão aqui, porque senão a extremidade B é que veio para baixo. Não, ele quer manter a barra na horizontal. Tá. Aí ele dá seno de 30 igual a cosseno, aqui é 60, tá? Ao invés de C, é cosseno de 60. Tá. Então, seno de 30 igual a cosseno de 60 igual a meio, e cosseno de 30 igual a seno de 60 igual a raiz de 3 sobre 2. E K0 é a constante eletrostática do meio. E ela está em todas as respostas, tá vendo? Uhum. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Eu vou copiar essa imagem aqui da barra. Nós vamos levar para a lousa. E nós vamos trabalhar um pouco melhor esse desenho aí. Para a gente ter um melhor entendimento. Então, ó, e sei que eu devo ter uma força aqui para baixo, que é o peso da barra. Certo? Ah, e além disso, eu tenho uma corda aqui,
Opa. Eu tenho uma corda aqui que vai ter uma força de tração aqui, ó, puxando para cá e puxando para cá. Lembrando que força de tração na corda é sempre a mesma, né? Ela é sempre a mesma força, né? E, inclusive, já deixa eu colocar aqui também, porque senão a gente vai esquecer no final e não vai ser legal, não. Deixa eu colocar aqui também. Eu estou colocando de propósito cores iguais, tá bom? Tá. Então, vamos lá. Aqui, ó, eu tenho uma força aqui de mesmo módulo que essa outra força, que vai ser força elástica. Então, eu tenho uma força elástica aqui e uma força elástica não, força elétrica, tá? Uhum. Entre as duas cargas. Aí, veja, essa carga puxa a corda com essa força elástica. Então, aqui, essa traçãozinha aqui, que eu vou chamar T1, é a mesma. É a mesma força elétrica. Tá. Tá? Por quê? Porque a corda está sendo puxada por essa força elétrica. Então, essa tração T1 é a mesma. Beleza? Prof, e eu não, uma pergunta que eu não. Essa corda aí, ela não fica se mexendo, ela fica só Não. nessa direção. Ela fica da forma que ela está aí, fazendo 30 Para graus. manter a barra. Isso. E para a barra ficar na horizontal, tem que ser exatamente essa fotografia. Tá, beleza. Beleza? Beleza. Aqui, na vertical para cima, eu vou chamar isso aqui de força normal. Aqui na vertical e para baixo, eu vou chamar de força peso. E aqui, em laranja, é a tração justamente que a gente tem como objeto do nosso problema. Ó. É essa tração aqui que a gente quer. Tudo bem? E aí tem umas coisas aqui bem interessantes, que não tem a ver com a força em si, mas com a dimensão. Lembra que eu chamei essa distância aqui, eu disse, né, ó, se essa distância for x, a distância entre O e B será de 3x. Como é que é dividido? Assim, ó, daqui para cá é x, e daqui para cá é 2x. Por que que eu sei que é x para um lado e 2x para o outro? Porque a barra toda teria 4x de comprimento. E o peso tem que ficar no meio, tá vendo? Então é 2x para um lado e 2x para o outro. Beleza. Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo, então? Tranquilo. Aí, nós vamos fazer uma coisa, que é o seguinte. O que é essa coisa, né? Que é o seguinte. Não é muito salutar a gente trabalhar com forças oblíquas. Beleza? Então, o que é que nós vamos fazer? Eu vou botar a barra aqui embaixo. E nós vamos trabalhar com todas as forças ou na vertical ou na horizontal. Beleza? De que forma? Então, vamos lá. A gente já fez isso em decomposição de vetores. Ó. Por exemplo, no ponto A, eu vou ter uma força assim e vou ter uma força assim. Eu estou colocando na mesma cor as forças que estão em cima. Aqui, ó. Essa tração T1, tá vendo? Uhum. Aí aqui é o ponto A. Beleza. Do outro lado, eu também vou ter uma tração para a direita, uma componente para a direita e uma componente para baixo. Ó, aqui na extremidade B.
Aí, eu vou ter uma força normal para cima, e no meio, faz de conta que aqui é o meio, eu vou ter uma força para baixo. E dessa forma, tá vendo que todas as forças já estão representadas? Só que elas estão representadas na barra, todas as forças na barra. Elas já estão representadas, só que agora elas estão na vertical e na horizontal. Beleza. Agora, qual a mágica, né? Então, vamos lá. Eu vou chamar essa daqui de T1x, porque está na horizontal. Essa daqui eu vou chamar de T1y. A normal eu não preciso. A normal já estava na vertical. O peso também não preciso, porque o peso já estava na vertical. A laranja, ó, opa, desculpa. A laranja, T, Y, T, X. E agora eu vou colocar aqui, ó, ponto A, ponto O, ponto B. Beleza? Beleza. Tranquilo? Tranquilo. Legal. Tá. Esse conteúdo, quando tem barrinha e tal, normalmente é o conteúdo que a gente chama de estática. Estática. Ou equilíbrio dos corpos rígidos. Tá? Eu vou afastar um pouco aqui para a gente ganhar área. Equilíbrio dos corpos rígidos ou dos corpos extensos. E existe uma técnica para que a gente resolva isso. Para que a gente resolva isso. Que técnica é essa? É o seguinte, é a técnica de você somar forças na horizontal, forças na vertical e torques. Torque, né? T-O-R-Q-U-E, torque. Na engenharia, a gente não chama torque, a gente chama momento. Então, vai ter hora que eu vou falar momento, vai ter hora que eu vou falar torque pelo vício de usar a palavra torque, mas o certo é momento. Mas o torque nada mais é que o seguinte, é você aplicar uma força com um braço de alavanca para você amplificar o efeito dessa força aplicada. Então, por exemplo, vai trocar o pneu de um carro. Geralmente você usa uma chave que cria uma alavanca. Você não aplica a força diretamente com a mão. Por exemplo, você não pega uma chave de fenda para poder tirar a porca da roda do seu carro. Você não faz isso. Você usa uma força que tem um braço de alavanca. E geralmente essa força, para surtir efeito, ela faz 90 graus com o braço de alavanca. Ela não faz 0 grau, ela faz 90 graus. Beleza? Então, a nossa ideia de como resolver isso aqui é do mesmo jeito, tá bom? Tá. Agora, para que a gente faça o somatório dos torques, a gente tem que nós temos que ter vamos dizer, uma estratégia. Nós temos que ter uma estratégia. Por quê? Porque se nós não tivermos uma estratégia, a gente acaba complicando muito a questão em si. Beleza? Então, temos que ter uma estratégia, senão a coisa não anda. Tá? Vamos lá. Deixa eu só pegar minhas anotações aqui. Tá tranquilo. Beleza. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer da seguinte forma. Primeiro passo que nós vamos fazer é saber quem é essa força T1. Tá vendo essa força azulzinha aqui? Tá. Quem é a força T1? A força T1, ela tem o mesmo módulo da força elétrica.
Beleza? Aí eu já vou ampliar seu repertório de equação. Tá. Como é que eu calculo a força elétrica quando é dado a constante eletrostática do meio, as cargas e a distância entre as cargas? Pronto. Ela é dada assim. É K0 vezes o produto do módulo das cargas dividido pela distância que separam as cargas ao quadrado. Tranquilo? Tranquilo. Então, é assim que a gente calcula a força elétrica. Por que que esse T1 é igual à força elétrica? Porque você note que na carga Q maiúsculo, para ela ficar parada da forma que ela está, e ela teria que ficar parada, porque senão a barra não fica na horizontal. A força que puxa para baixo tem que ter o mesmo módulo da força que puxa para cima, porque senão, se uma das duas for maior, ela vai se mover, ela vai se mover. Certo? Então, por isso que eu coloquei o módulo das duas aqui iguais. Beleza? Beleza. E por que que essa T1 no ponto A é igual a essa T1 na carga Q? Porque a corda, ela é ideal. Ou seja, em todos os pontos da corda, eu tenho que ter o mesmo módulo de tração. Só que a gente sabe que essa corda puxa a carga Qzão para cima ao mesmo tempo que puxa o ponto A para baixo. Não é? Então, beleza. Então, T1 a gente já tem. T1 a gente já tem. Não teria que fazer qualquer outra lógica. Qualquer outra lógica. Até aí, tudo bem? Tudo bem. Beleza. Agora, nós sabemos também que quando o corpo está em equilíbrio, então, em equilíbrio estático, o somatório das forças na horizontal tem que ser nulo. E o somatório das forças na vertical também tem que ser nulo. E mais, o somatório dos momentos tem que ser nulo. São esses três somatórios sendo nulos, tá? Tá. Aí observe uma coisa. Eu vou usar esse somatório aqui. Se o somatório das forças na horizontal é igual a zero, você concorda comigo que T1, ou melhor, Tx tem que ser igual a T1x? Aqui, ó, Tx está para a direita, Sim. T1x está para a esquerda. E só tem essas duas forças na horizontal. Tá. Se eu chamar Tx de positivo, T1x tem que ser negativo. Então, ficaria Tx menos T1x igual a zero. Tá. Ou seja, o módulo de Tx é igual ao módulo de T1x. Você concorda? Concordo. Tudo bem até aí? Tudo bem, prof. Agora, quem é Tx? Note esse desenho aqui, ó. Tx está aqui em cima, na horizontal. Se eu fechar esse triângulo aqui, ó, o ângulo de 60 está aqui em cima, Tx estaria aqui embaixo, ó. Seria o cateto oposto ao ângulo. Qual a relação do cateto oposto com o ângulo? É o seno. Então, Tx é a tração T vezes o seno do ângulo. Sacou? Uhum. Porque se eu fechar, ó, se você preferir, a gente pode fazer o triângulo.
Ó, o triângulo seria uma coisa assim, ó, mais ou menos, né? TY, TX, T e o ângulo aqui, ó. O ângulo de 60. Então, como é que eu calculo o seno do ângulo? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, se eu passar a hipotenusa no triângulo, vai dar o TX, tá vendo? Uhum. Tudo bem? Tudo bem. A mesma coisa é o T1x. Se a gente usar a mesma lógica, observe, T1x é T1 seno de 30. Só que o triângulo é para o lado de cá, tá vendo? Tudo bem? Tudo bem. Então, vai ficar assim, né? T igual a seno de 30 sobre seno de 60 vezes T1. Seno de 30 e seno de 60 ele já deu, né? Agora, e o T1? Quem é o T1? Está aqui em cima o T1, ó. Então, T é igual seno de 30, meio, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. K0, Q, Qzinho, D ao quadrado. Ou seja, aqui o 2 com 2 cai, vai ficar 1 sobre raiz de 3. Só que a gente não aceita muito esse negócio de 1 sobre raiz. Então, a gente multiplica a raiz de 3 e raiz de 3 no numerador e no denominador. Então, isso aqui vai ficar assim. Raiz de 3 sobre 3, K0, Q, Qzinho, D ao quadrado. Que é a resposta correta lá. Tá? É a letra C. Tudo bem? Agora, Rê, vamos complicar. Beleza? A partir de agora eu vou complicar. Vamos dizer que essa questão nos pedisse também qual o peso. Qual o peso da barra? Ele não deu, né? Ele não deu a massa, não deu nada. Mas vamos dizer que a questão complicasse e ele dissesse, olha, eu quero saber qual é a tração na corda e o peso. Uma das formas de se fazer seria pelo somatório das forças na vertical. Então, só vou arrastar aqui só para a gente ver essa figura aqui, ó. Se eu fosse somar as forças na vertical, eu teria T1y para baixo, N para cima, P para baixo, TY para baixo. Ou seja, esse somatório aqui de FY igual a zero seria como T1y mais o peso mais TY igual a N. Beleza? Só que nós teríamos um problema. T1y eu tenho. Ó, T1y, T1x é T1 seno de 30. T1y é T1 cosseno de 30. Eu tenho. O TY eu também tenho. Seria T cosseno de 60. Certo? O problema é que eu não tenho N. Ou seja, eu ficaria com uma equação e duas incógnitas. Eu não tenho peso, nem tenho N. Tudo bem? Aí entra o somatório dos momentos, que é o que eu quero forçar a gente a resolver. Por quê? Aí vamos lá. Aí está a inteligência
do somatório dos momentos, a inteligência e a utilidade. Então vamos lá. Vamos dizer que eu estou aqui calculando o somatório dos momentos. Para fazer isso, bom, eu sei que é igual a zero. Para fazer isso, eu tenho que escolher um ponto de referência. Então vamos dizer que eu escolhi o ponto O de referência. Ok? Ah, Luiz, mas por que o ponto O? Você vai entender na hora que eu começar a fazer. O que é um momento? O que é um momento? Momento é força vezes o braço da alavanca, que eu vou chamar de D aqui. Ou melhor, eu não vou chamar de D não, porque senão vai dar confusão com esse D aqui. Vezes, força vezes vamos colocar aqui, pô, é porque o D ele usou, né? Eu vou colocar R. Ó, o que é o R? Distância entre a referência e o ponto de aplicação da força. Ou seja, por exemplo, se eu escolhi o ponto O, a força que for aplicada em A tem um R igual a X. Sacou? Tranquilo? E F, força aplicada perpendicular. Ou seja, vamos lá, só para a gente ver. Eu vou escrever uma equação e você me diz se dá para entender. Beleza? Então, ó, o somatório do momento, eu vou colocar assim, ó. T1y vezes x menos P vezes x menos TY vezes 3x igual a zero. Vamos ver essa equação aqui e vamos ver se a gente conclui se está certo ou se está errado, beleza? Então vamos lá. Ó. Momento é F vezes R. Então, ó, eu estou no ponto O. O meu ponto de referência é o ponto O, beleza? Qual a força aplicada em A que é perpendicular à barra? É o T1Y, para baixo, concorda? Tudo bem? Que é essa força aqui, ó. Ó, é essa força aqui embaixo, tá vendo? E qual a distância dessa força para o ponto O? É x, tá vendo? Beleza? Então eu coloquei aqui, ó, T1y para baixo vezes x, que é a distância. Beleza? Qual a próxima força? É a força normal, concorda? Eu estou indo da esquerda para a direita, ó. T1y, peso, TY. Eu estou indo da esquerda para a direita. Pô, e a normal? Por que a normal não está aparecendo aqui? Porque qual é a distância do ponto de aplicação da normal para o ponto O? Zero. Sacou então por que eu escolhi o ponto O? Porque eu elimino a força normal, que seria uma outra incógnita. Tudo bem? Aí o peso. Bom, a força peso, que é perpendicular e para baixo, vezes x, que é a distância do ponto de aplicação da força peso para a minha referência, que é O. Agora, e por que eu coloquei menos? Aí é onde entra a questão do momento.
pensa de você colocar o dedo aqui no ponto O e cravar o dedo no ponto O. A força T1Y gira essa barra no sentido anti-horário. T1Y está aplicada em A. Se você colocar o dedo em O, essa força T1Y tenta girar a barra no sentido anti-horário, concorda? E o peso? Tenta girar a barra no sentido horário. Viu que o sentido é diferente? E o TY tenta girar no sentido horário. Então, eu coloquei o TY e o P no mesmo sentido, contrário ao movimento de TY. E aí, como é que a gente calcularia o peso, então? Aí fica fácil. Peso é igual a, joga o peso para o outro lado. T1y vezes x menos ty vezes 3x dividido por x. Ou seja, peso é igual a T1y menos 3 vezes ty. E não tem mais o peso, né? Porque eu já simplifiquei aqui, ó. Vou botar noutra cor aqui. Cortei x, x com x. Então fica isso aqui o peso. Como eu já tenho T1y e já tenho TY, que são dados por isso aqui, ó. T1y, T1 cosseno de 30. E lembre que T1 é essa K0, Q, Qzinho, tá. Menos 3TY, que é T cosseno de 60. Ah, mas quem é T? A gente já descobriu lá embaixo. Raiz de 3 sobre 3, K0, Qzão, Qzinho sobre D ao quadrado. Ou seja, o peso seria isso aqui, ó. Eu vou colocar o K0, Q, Qzinho sobre D2 em evidência. Opa. K0, Qzão, Qzinho, D2 em evidência. E aqui vai ficar assim, ó, cosseno de 30 menos 3 vezes o raiz de 3. Aqui é raiz de 3 sobre 3. O 3 vai cair com 3, vai ficar só raiz de 3. Cosseno de 60 é meio, então raiz de 3 sobre 2. Olha que coisa interessante. Raiz de 3 sobre 2 menos raiz de 3 sobre 2 é zero, ou seja, o peso é considerado zero. Essa barra tem massa desprezível. Porque para o peso ser igual a zero, só se a massa for desprezível. Com isso, quem é a normal? Pô, a normal está para cima. E quem está para baixo é T1y e TY. Então, a normal é igual a T1y mais TY. Por quê? Porque o somatório das forças na vertical tem que ser igual a zero. Então, a força que está para cima tem que ser igual ao somatório das forças que estão para baixo. Ah, aqui também teria o peso. Tem, mas o peso está dando zero. Sacou? Então, quando a gente vai executar uma questão de estática, a gente pode levar o somatório das forças na horizontal igual a zero, o somatório das forças na vertical igual a zero e o somatório dos momentos igual a zero. São 3 alternativas para que você olhe o conjunto de forças que estão agindo e diga, poxa, eu vou começar por aqui, mas eu posso usar qualquer uma das 3. Só que se eu for usar uma equação que tenha 2 incógnitas, não é o melhor caminho para a gente seguir. Belezinha? Então tá aí, ó. Eu disse que a gente ia só armar a conta, mas beleza.